Olá, amigos do Debate RBC Esportes. Muito bom estar com vocês. Eu sou Erasmo Romão e quero trazer notícias de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A princípio, eu estou sozinho aqui, mas não estou sozinho completamente, não. Daqui a pouco os amigos vão colaborar muito, né, trazendo as informações deste Campeonato Brasileiro Série A, segundo turno, 22ª rodada, arrebentando, né? Muitas novidades, muitas polêmicas você vai acompanhar aqui, você nos ajuda se inscrevendo em nosso canal, né? Você deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito ainda, compartilhe com os amigos, grupo de WhatsApp, galera do futebol aí, coloca ali que isso nos ajuda muito e eu quero mais amigos ao nosso redor e conto também com o seu comentário também. Sempre tem uma posição importante de cada clube, então você pode deixar seu comentário ou apenas o seu nome, sua cidade, para a gente saber de onde você está acessando, né, de qual cidade você está acessando, acompanhando o EARBC Esportes. Galera, vamos falar da 22ª rodada do Brasileirão, como falei, né, dos resultados, né, dos times cariocas também, a briga pelo G4, fuga aí do Z4, tá intenso, né? Vamos falar seleção brasileira, essa semana tem seleção brasileira, essa semana tem Copa do Mundo e você fica por dentro de tudo. Antes de tudo, você também você pode nos ajudar, né, no nosso programa, o programa Debate RBC Esportes, vai ao ar toda segunda-feira. Também você pode acessar nos nossos canais outros debates, hoje no formato diferente. Você pode nos ajudar deixando um Pix aí, né, uma ajuda financeira, porque a RBC tem projetos interessantes, projetos abrangentes, e você pode tomar conhecimento e pode nos ajudar a alcançar estes sonhos, né? Você fica aí, pode se inscrever no nosso canal no YouTube, né? O endereço está aí na tela, né? E pode nos acompanhar em nossas redes sociais também, através do nosso Instagram também. Nós temos aí 2 Instagram que você pode nos acompanhar. Vamos começar falando da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, 22ª rodada. Eu quero trazer para vocês os principais, todos os resultados, né, os 10 jogos dessa 22ª rodada. 22ª rodada completada, não, né? Mas daqui a pouco a gente fala do que ficou faltando nessa 22ª rodada. Começou com Goiás 0, Internacional 0, lá na Serrinha, não aconteceu nada, 0-0. A Internacional está aí semifinalista da Libertadores, né? E o Goiás flertando lá com Z4, 0-0 na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, na briga dos Atléticos, ficou em 1-1, né? O Galo Mineiro com o Atlético Paranaense 1-1. No Newton Santos, o Botafogo recebeu o Flamengo e perdeu, né? O Flamengo venceu o Botafogo por 2-1. Daqui a pouco a gente conta a história desse jogo, o que está acontecendo em ambos os clubes. Lá na Arena do Grêmio, o Grêmio 2-0 simplesmente em cima do Cuiabá. O Fluminense, já no domingo, sofreu contra o Fortaleza, um jogo, adversário difícil. O Diniz ficou na bronca, 1-0 Flusão no finalzinho, 3 pontos na sacola do Fluminense. O Corinthians 0-0 com o Palmeiras. Jogo feio, rapaz. Jogo que a gente esperava gols, né? Esperava aí o Palmeiras tirando 3 pontos em relação ao líder. Ficou barato, né? Ficou apenas no 0-0 e aí o Palmeiras perdeu a chance de tirar 3 pontos em relação ao Botafogo. O Cruzeiro e Bragantino 0-0 no Mineirão. Olha, alguns jogos aí complicados nessa rodada, né? Na Bahia, na Fonte Nova, Bahia 1, Vasco 1. No Independência, América Mineiro, né, foi para cima do Santos. Os dois times em posição muito ruim na tabela, Z4, e o América venceu por 2-0. No jogo São Paulo e Coritiba, ficou adiado para quarta-feira, às 19 horas, quarta-feira, dia 27 de setembro. E mais um jogo adiado, e adiado para longe, para completar essa rodada aí. Vai ficar faltando jogos para São Paulo
e Coritiba. Sendo assim, a tabela, o primeiro colocado é o Botafogo com 51 pontos, o Palmeiras tem 41 pontos, né, diminuiu um ponto aí, então são 10 pontos de diferença do líder para o vice-líder. O Grêmio é o terceiro com 39, o Flamengo é o quarto, 39 também. O Fluminense é o quinto, com 38. 38. Detalhe do Grêmio, o Grêmio tem 39 pontos, é o terceiro, tem um jogo a menos. Então, o Grêmio vencendo esse jogo a menos, chega a 42, e aí já diminui mais a vantagem do Botafogo, né? Então o Grêmio fica de olho no Grêmio. Quinto é o Fluminense com 38, o Bragantino tem 36, é o sexto colocado. O sétimo colocado é o Atlético Paranaense com 34, o Fortaleza é o oitavo com 32, o Atlético Mineiro é o nono com 31, décimo é o Cuiabá com 28, décimo primeiro São Paulo tem os mesmos 28 e agora o São Paulo tem um jogo a menos. O Cruzeiro 26 é o décimo segundo, o Corinthians 26 pontos é o 13º, o Internacional também tem 26 pontos, é o 14º, o 15º é o Goiás com 25 pontos, o Bahia é o 16º com 22 e o Santos é o 17º com 21, o Vasco é o 18º com 17 pontos, tem um jogo a menos, o América Mineiro 16 com um jogo a menos, o Coritiba 14 pontos, é o Lanterna também com um jogo a menos. Essa é a situação da tabela no Campeonato Brasileiro depois de 22 rodadas, para alguns ainda 21, né? Mas, no geral, essa é a posição dos clubes. Botafogo e Flamengo se enfrentaram lá no tapetinho, rapaz, e quem se deu bem lá foi o Mengão, né? O Mengão venceu o Botafogo por 2-1, né, num jogo que começou com um gol contra, né, logo do Marlon Freitas, que está fazendo um bom campeonato, né, mais uma jogada ali, um bom cruzamento do lateral Wesley do Flamengo, e o Marlon entrou, a bola ia direto para o Bruno Henrique, né, Bruno Henrique, que é o Mister Clássicos, ele ia fazer aquele gol, e o Marlon Freitas tomou a frente, não conseguiu afastar, colocou lá no ângulo, 1-0, gol contra, né, a partir daí o jogo ficou interessante, o Botafogo foi para cima, e a gente ressalta a qualidade técnica de alguns jogadores, né? Tiquinho Soares voltando, né? Dando trabalho à defesa, Gabriel Pires no meio de campo, né? Eduardo. Então, o Botafogo tem um ótimo elenco, bons jogadores, e acabou numa boa jogada do Gabriel Pires, cruzamento, Tiquinho prendeu lá 2 na zaga lá, e aí a bola sobrou para o Sá, né? Vitor Sá, e ele marcou o empate. Ficou tudo igual, o jogo ficou meio murriento, né? Algumas boas jogadas de lado a lado. O Bruno Henrique fazendo um ótimo jogo, deu uma canseira ali pelo lado esquerdo. É um jogador que tem uma velocidade fantástica, mostrou que está voltando à sua melhor forma e acabou sendo premiado, né? Fez uma jogada numa linda defesa do Lucas Perry e acabou sendo premiado, fez um gol de impedido, né? A arbitragem flagrou o impedimento e acabou sendo premiado no final com um outro belo gol, né, de direita, no ângulo, por cima do Lucas Perry, um golaço fazendo a alegria da nação rubro-negra que esteve lá no Newton Santos. O detalhe desse jogo foi o Bruno Lage, o técnico do Botafogo, que, olha, ele deixou o cargo à disposição, ficou meio que invocado, porque além da pressão, né, além da pressão que é lidar com um time grande, com um time que está na ponta do campeonato, e nessa semana que foi eliminado da Sul-Americana. E acabou que ficou mal, recebeu muitas críticas, né? O Bruno Lage entrou contra a equipe de Defesa e Justiça como uma equipe alternativa, né? E acabou se arriscando, acabou perdendo o jogo lá na Argentina, o clima não ficou bom, né? E agora na volta do Campeonato Brasileiro, liderando, né, com ampla vantagem, perdeu para o adversário, né, para o rival, e a pressão foi forte, ele no vestiário deixou o seu cargo à disposição, mas agora a família veio, né, dar um descanso com ele aí nessa semana, então ele deve ficar mais em paz, né, deve desenvolver esse outro trabalho. Mas as coisas no Botafogo andaram quente.
Já o Fluminense foi em Volta Redonda receber a equipe do Fortaleza, equipe indigesta, esse time do Vojvoda, e o Fluminense nos acréscimos venceu por 1-0. Quem conta essa história é o Thales Augusto. Fala, amigos do debate da RBC, por aqui o seu Thales Augusto. Tô aqui para falar, dessa rodada do final de semana do Fluminense, o tricolor da Laranjeiras, que enfrentou a equipe do Fortaleza. Pelo fato do Maracanã estar fechado, o Fluminense foi jogar no estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, e o Fluminense conseguiu a vitória já ali nos últimos minutos, para cima do Fortaleza, jogando dentro de casa, lá em Volta Redonda, com o gol do seu lateral Diego Barbosa. Foi um gol para o Diego Barbosa, ele que veio um pouco questionado pela baixa atuação que ele teve no Grêmio, e aí tanto que tinha até uma certa brincadeira, já que o Fluminense tinha contratado também o Thiago Santos, que veio também do Grêmio, a pedido do Fernando Diniz. A torcida do Grêmio acabou brincando, dizendo que tinha uma união entre Fluminense e Grêmio, pro Grêmio vender os piores jogadores para o Fluminense. O Fluminense estava comprando aí tanto o Thiago Santos como também comprou o Diego Barbosa. E aí o Diego Barbosa, desde que chegou, ele teve essa árdua missão de substituir ali o Marcelo, um dos maiores laterais da sua posição de todos os tempos. E aí o Diogo Barbosa veio com essa árdua missão ali, você é reserva do Thiago, do Marcelo, e aí tá correspondendo muito bem, nos momentos que o Marcelo não pode jogar. Então foi um gol para poder dar esse ânimo pro Diogo e mostrar que o Fernando Diniz, quando pediu a contratação dele, tinha um motivo. E ele realmente é um jogador que vem mostrando jogo a jogo que pode sim se encaixar, ser uma boa opção ali para lateral tricolor. E o Fluminense na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Tem então aí um clássico para poder jogar. E a equipe do Fluminense, talvez para esse jogo do Vasco, conte com algumas mudanças. Talvez o Fernando Diniz comece ali com o Alexander jogando. Pode ter também a volta do Marcelo. O Marcelo que pode estar como opção aí para o Fernando Diniz na partida contra o Vasco. O Vasco que está vendo aí onde vai ser feito o jogo, já que o Maracanã está fechado por conta do gramado. Não seria uma opção para o Vasco talvez jogar no Maracanã. Então o Vasco leva esse jogo talvez lá para São Januário, que ainda não está podendo ter torcida, segundo a última determinação da Justiça. Então está aguardando aí uma perícia para saber se realmente o laudo pericial libera ou não o São Januário. Caso libere, então teremos torcida na partida entre o Fluminense e Vasco no São Januário, que já tem uma polêmica, do Vasco querer alugar o Maracanã, e aí o Fluminense, tanto o Flamengo também, entrarem com recurso pedindo para que o Vasco não jogasse no Maracanã. E aí a gente vai aguardar até sábado, que é a partida entre as duas equipes, para poder ver como vai ficar essa questão entre Fluminense e Vasco, onde vão jogar, se o São Januário realmente vai ter torcida ou não. Lembrando que clássico ali no São Januário é um pouco complicado, por conta das vias de acesso, não por conta da comunidade, mas sim por conta das vias de acesso, de ter duas torcidas diferentes. É nítido que o único estádio no Rio de Janeiro que tem uma capacidade realmente capaz de ter duas grandes torcidas é o Maracanã. Isso é inegável. Nem Engenhão, nem São Januário consegue ter com tanta facilidade até de organização da polícia para que as duas torcidas consigam, as torcidas adversárias consigam uma largas vias de acesso, embora para sua casa, sem ter problemas de confusão, com torcidas organizadas. É claro que quem vai torcer em paz realmente não liga para qual estádio vai estar indo. É isso, então o Fluminense enfrenta no sábado a equipe do Vasco da Gama, valendo pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor está em 5º lugar após a vitória em cima do Fortaleza, e o Fluminense sonha então ficar aí dentro do G4, já que a equipe está na semifinal da Libertadores. A cabeça dos tricolores estão totalmente focada, amigos, lá na Libertadores. O Fluminense que joga a partida da Libertadores no dia 27 de setembro e dia 4 de outubro contra a equipe do Inter de Porto Alegre. É isso, um abraço para todos. Debate RBC, foi um prazer participar aqui com vocês. Forte abraço para todo mundo, tamo junto. Jogo difícil para o Flusão, e o final do jogo ficou quente. O Diniz já reclamou o jogo inteiro da arbitragem.
a arbitragem não dava sequência no jogo, o Fortaleza picotava muito o jogo também, e a arbitragem foi conivente, o Diniz reclamou barbaridade quanto a isso, e o gramado Volta Redonda também está numa situação complicada, né? Abrindo algumas placas, né? As placas se soltando, as placas de grama. É um momento, né, de a gente chegando na primavera, é sempre complicado, mês de setembro, outubro, nos gramados brasileiros, e acabou que o Diniz reclamou muito da qualidade do gramado. Inclusive, o Vasco Fluminense pode ser em Volta Redonda, vai ter agora um descanso, né, de alguns 10 dias aí do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco pode avaliar também essa situação do gramado do Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Em suma, então, o Diniz reclamou muito da qualidade do gramado e da ação, da conivência da arbitragem do jogo, que ficou muito parado, né, muitas bolas picotado, e isso não foi interessante para o Fluminense. O Fluminense, que tem, além desses 10 dias, né, vai pensar aí no final do mês, já enfrentando a equipe do Internacional, pelas semifinais da Libertadores das Américas. O Internacional não anda bem no Campeonato Brasileiro, não tem conseguido bons resultados, mas em contrapartida na Libertadores tem surpreendido, né? Então o ótimo time do Fernando Diniz vai lidar com essa situação, e é uma situação imprevisível, né? É um jogo imprevisível, onde o Inter é muito forte no mata-mata e valendo uma vaga na final da Libertadores das Américas. O Vasco volta da Bahia com 1 ponto na sacola. O Ricardo França vai falar se isso é bom ou ruim. O Vasco precisa pontuar, trouxe um pontinho de lá contra um adversário direto, e aí o Ricardo França conta a história do jogo. Na tarde desse domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Bahia se enfrentaram na Arena Fonte Nova diante de um excelente público. A equipe do Vasco da Gama ocupa a 18ª posição, enquanto o Bahia é o 16º, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Com isso, era um confronto direto para fugir da zona da degola. O jogo foi bem movimentado. No primeiro tempo, a equipe do Bahia, com uma boa movimentação, ditou o ritmo do jogo, veio para cima do Gigante da Colina, que jogava de maneira defensiva e tentava encaixar um contra-ataque. Mas, com pouca gente na frente, o Vasco dificilmente conseguia encaixar uma boa jogada e não conseguiu incomodar a meta defendida pelo goleiro Marcos Felipe. O Bahia tomava as ações, mesmo que de maneira tímida, trocava muito passe na altura do meio-campo, sem muita objetividade, quase não incomodava também a meta do goleiro Léo Jardim. O Vasco da Gama teve no jogador Paulinho a sua principal peça do primeiro tempo. Ele tentava articular as principais jogadas do Vasco, mas era pouco. Por várias vezes, Paulinho tentava encaixar um contra-ataque, mas se via tendo que voltar a jogada, prender, segurar um pouco mais, porque só tinha o Verratti na frente, na maioria das vezes preso entre os dois zagueiros do Bahia, e acabava não dando em nada essas puxadas de contra-ataque da equipe do Vasco da Gama. Ao final do primeiro tempo, o Bahia faz uma jogada pelo setor esquerdo, que começa com Rezende, o volante da equipe do Bahia. A zaga do Vasco não consegue marcar adequadamente. Serginho acompanha, o Rezende recebe na frente, entra na área, cruza para o meio, a bola passa por todo mundo e acha o Ademir pelo centro. Quase aos 45, Ademir sem goleiro, cutuca para o fundo da rede, abrindo o placar para a equipe baiana. Vem o segundo tempo, e o Vasco precisava mudar. O Vasco precisava ter mais objetividade, ter mais ofensividade, se quisesse alguma coisa no jogo. Depois de um primeiro tempo muito passivo na parte do ataque, Ramon Dias veio com 3 alterações. Colocou Dimitri Payet, que enfim estreou pela equipe do Vasco da Gama, colocou o Marlon Gomes e o Sebastião Ferreira no ataque. E isso deu uma nova movimentação para a equipe do Vasco da Gama. Nitidamente, Payet ainda está um pouco desentrosado com seus companheiros e precisa melhorar também a parte física, mas já mostra boa qualidade.
O Vasco cresceu no jogo, principalmente pelos pés do Marlon Gomes, que fez uma grande partida, conseguiu uma grande jogada pelo lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama, até ser derrubado pelo Gilberto dentro da área. O pênalti foi tão claro, tão incontestável, que o próprio Gilberto cumprimentou o árbitro, confirmando a marcação do pênalti. Verratti foi para a cobrança e, com muita categoria, colocou a bola no canto direito do goleiro Marcos Felipe, que caiu para a canhota, empatando o jogo pela equipe do Vasco da Gama. O Vasco ainda tentou algumas jogadas, teve uma grande oportunidade no segundo tempo, após uma jogada dentro da área, Payet rola para o Jair, quase na marca do pênalti, sem marcação, mas o volante do Vasco, que havia acabado de entrar, coloca à direita do goleiro Marcos Felipe, que apenas olha a bola passar pela linha de fundo. O Vasco poderia ter voltado da Bahia com os 3 pontos se Jair tivesse feito esse gol. Para completar o inferno astral do nosso querido Jair, ele, no final do jogo, numa jogada tola, a equipe do Vasco tinha a bola dominada com ele, ele saía para o jogo, ele joga o cotovelo para trás, acaba acertando o rosto do Luciano Juba, comete a falta, o árbitro no primeiro momento dá cartão amarelo, mas depois volta, após a revisão do VAR, e expulsa o camisa número 8 do Vasco da Gama. O Vasco terminou a partida, mais ou menos ali, jogou uns 5 ou 6 minutos, com um jogador a menos e se segurou na parte defensiva para tentar trouxe, na verdade, mais um ponto para a equipe carioca. Vasco da Gama, que volta a campo somente no dia 16 de setembro, com local ainda indefinido, no clássico contra a equipe do Fluminense. O Vasco precisa somar pontos, precisa vencer para continuar nessa briga inglória para fugir da zona do rebaixamento. O time já melhorou. Ramon Dias conseguiu dar uma organização melhor para essa equipe. O Vasco da Gama consegue ser competitivo durante os jogos, mas precisa começar a vencer, precisa somar pontos, precisa ter 3 pontos aí a cada partida, porque o campeonato vai afunilando, o campeonato vai diminuindo as suas rodadas e o Vasco precisa fazer pontos. A se destacar, a torcida do Vasco da Gama foi ao entorno de São Januário, milhares de pessoas no entorno de São Januário assistindo a partida em telões montados ali nas cercanias de São Januário. Uma imagem muito bonita e uma imagem que contradiz a quem afirma que a barreira do Vasco não pode ter jogo, que é um local perigoso. Só se viu alegria e harmonia e o torcedor do Vasco vibrando com sua equipe e com o gol do Verratti no segundo tempo. Ministério Público, é melhor vocês reverem os seus conceitos. Eu sou o Ricardo França para o debate RBC. Próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense, dia 16 de setembro. Tem tempo, né? Tem tempo aí para o time se ajustar, até porque não terá Medel nem o Jair contra o Fluminense. E há a possibilidade desse jogo ser em São Januário. O Vasco está se ajustando com a justiça, né? O termo de conduta lá, de ajustamento de conduta. O Vasco já tem as catracas, já tem, vai implantar o sistema de reconhecimento facial, né, e biometria. Então, isso pode agilizar na liberação de São Januário. Inclusive, o Vasco, a torcida, fez uma festa lindíssima em São Januário. Vários telões foram montados, mais de 10 mil pessoas presentes, uma festa na Barreira, tudo num clima cordial, de muita festa, onde acompanharam o empate aí do Vascão da Gama contra o Bahia. Né? Você pode se inscrever no nosso programa Debate RBC Esportes, aí através do YouTube, nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever, deixar seu like, seu comentário, né? Falar dessas polêmicas todas aí de Campeonato Brasileiro. E o Botafogo vai chegar na frente mesmo ou vai dar uma de cavalo paraguaio? Né? Você pode falar sobre seleção brasileira, quem sobe, quem vai ficar no G4, né? Quem vai descer, quem tem acesso garantido à Série B, né? Você pode compartilhar todo o nosso conteúdo, nossa resenha, né? E também nos ajudar também lá no nosso Instagram. Você pode nos acompanhar por lá também e também nos ajudar com o Pix, né? Para que a gente possa continuar o nosso trabalho, estender, né, o nosso trabalho. Isso é importante para a gente. Qualquer valor já ajuda o trabalho da RBC Esportes.
Bem, a briga pelo G4, né? Botafogo 51, tranquilão, Palmeiras 41, Grêmio e Flamengo com 39 pontos. Essa é a situação do G4, os 4 clubes que estão ali em primeiro, né, na frente, mas muito encostado o Fluminense com 38 pontos. O detalhe do G4, como já falei, o Grêmio tem 21 jogos, tem um jogo a menos, né, tem 39 pontos, é o terceiro colocado, pode ultrapassar o Palmeiras e pegar essa vice-liderança, né? O Fluminense, que está de olho aí no G4, né, tem 38, o Bragantino é o sexto com 36, são as equipes mais próximas aí para chegar nesse G4. Lembrando que o Atlético Paranaense tem 34 pontos, né? 34 pontos, pode encostar ainda mais porque o próximo adversário do Atlético Paranaense é o Flamengo, né? Então, o Atlético Paranaense vencendo esse jogo, apesar que esse jogo é no Maracanã, aliás, esse jogo é no Rio, é mando de campo do Flamengo, previsto para o Kleber Andrade, dia 13 de setembro. Então, essa é a previsão. O Kleber Andrade não está com um gramado muito bom, mas havendo a possibilidade de vitória do Atlético Paranaense, vai a 37, ele se aproxima mais da galera que está no G4 e impede que o Flamengo prossiga, né, próximo aos líderes ali, né? A equipe, o outro time que envolve aqui G4 é o Grêmio. O Grêmio vai na Abichedi, enfrenta o Bragantino, né? Um jogo importante aí para a tabela do G4. O Palmeiras recebe a equipe do Goiás no Allianz Parque. É um jogo importante, né, para o G4 e para o Z4 também, eu falo daqui a pouco. Enquanto que o Fluminense vai jogar contra o Vasco, a princípio em São Januário, né, está marcado na tabela, pode sofrer alterações, podem viajar, não pode viajar para fora do estado, porque o Vasco não pediu nenhuma cidade, então acabou o tempo hábil, então esse jogo só pode ser na cidade do Rio de Janeiro, ou no máximo em Volta da Redonda, né, tem que ser dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, Vasco e Fluminense, né, não se sabe aonde. E o Botafogo vai a Belo Horizonte, vai conhecer a Arena MRV, enfrentar a equipe do Galo. A equipe do Galo, que é uma equipe sempre muito perigosa no seu terreno. Inclusive, a Arena MRV, na semana passada, recebeu o Santos, né? O Santos esteve lá. A situação do gramado não era boa, né? Vai ter esses dias aí, o jogo é dia 16, né? 12 dias aí. Tomara que o gramado esteja numa situação melhor. No Z4, a coisa complicada, porque o Curitiba tem menos um jogo, tem 14 pontos, é o lanterna, né? E o América Mineiro também tem menos. Aliás, a galera do Z4, Vasco, América e Curitiba, todos os times têm menos um ponto, tá? Então, o Santos abre a zona com 21 pontos e o Vasco tem 17, América 16 e Coritiba 14. O cerco está apertando, os times de lá de baixo estão se movimentando. O Vasco já tirou com essa rodada um ponto em relação ao Santos, a diferença era de 5, agora é de 4, um jogo a menos, né? Então o Vasco busca, e o Vasco tem jogos importantes, né, nas próximas rodadas, confrontos diretos aí no Z4, então isso tem que ficar de olho. Bahia tem 22, está um ponto fora da zona, tem um ponto a mais que o Santos. Goiás tem 25, já deu uma distanciazinha, né? Então, Goiás, Bahia é a turma que a galera do Z4 está de olho. O Goiás não tem vida fácil na próxima rodada, no dia 15, enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, o Goiás pode ficar numa situação difícil. Já a equipe do Bahia vai a Curitiba, e aí, olha o Curitiba aí, que tá lá atrás, lá embaixo, por exemplo, uma vitória do Curitiba já vai a 17 pontos, né, igual o Vasco, né, e o Vasco joga contra o Fluminense, um clássico, então a coisa no Z4 pode apertar, o cerco pode complicar, né, para várias equipes. O Vasco enfrenta o Fluminense, o Santos recebe a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro não anda numa fase boa, o Cruzeiro tem 26 pontos, tem um ponto a mais
que o Goiás, aliás, o Goiás que eu estou falando que está em risco aqui, né? Mas acima do Goiás tem 3 equipes com 26 pontos: o Cruzeiro, o Corinthians e o Internacional, né? Então, são os times que estão aí na zona da degola, olhando para cima, doido para o vacilo de algum destes. O América Mineiro enfrenta o Cuiabá lá na Arena do Pantanal. Jogo difícil para o América, né? E o América que vem numa crescente, né? Nas últimas rodadas conseguiu 2 vitórias. Então, a América é um adversário que está subindo na tabela, ainda mais que foi eliminado da Sul-Americana. Então, agora a concentração máxima no Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira! Vamos começar da seleção feminina. Na seleção feminina, novidades. O técnico Arthur Elias, técnico do Corinthians, toma o lugar, convidado, né, para assumir a seleção no lugar da técnica Pia Sunraj. O técnico Arthur Elias vem com ótimos trabalhos pelo Corinthians, né, um jogador que conhece, um treinador que conhece muito a categoria, convocou 30 jogadoras, 16 que atuam no Brasil. Né, dessas 30, 16 atuam no Brasil. Algumas jogadoras que figuraram na Copa do Mundo ficaram de fora dessa lista do Arthur Elias. Haverá um período de treinamentos entre dia 18 e 26 de setembro, data FIFA também para a seleção feminina. As goleiras convocadas: Letícia Isidoro, Luciana, Camila e Kemily. Interessante que a Letícia e a Kemily são jogadoras do Corinthians, 2 goleiras do Corinthians. As zagueiras são Rafaela, Tainara, Kathleen e Antônia. As laterais: Tamires, Yasmin, Cati e Bruninha. As meias: Ari Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena. E as atacantes: Caroline, Debinha, Bia Zanerato, Geise, Nicole, Gabi Portilho, Jennifer, Eudmila, Amanda, Adriana e as veteranas Marta e Cristiane. Sim, Cristiane de volta, né? Marta com 37, Cristiane com 38, jogadoras com muita qualidade. O Arthur Elias falou que o histórico dessas jogadoras a gente nem precisa comentar, que todo o Brasil conhece, né? Tem uma geração excelente de atletas, mas ainda vejo que essas jogadoras, a Marta e a Cristiane, pode muito acrescentar a essa geração e contribuir com a seleção, afirmou Arthur Elias. Já pela seleção brasileira principal, começando a Copa do Mundo que vamos ter um número maior, né? 48 vagas. A Copa vai ser disputada em 3 países, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, né? E são 6 vagas diretas para Mercosul e 1 vaga na repescagem. Então, de 10 participantes, 7 poderão ir à Copa do Mundo. Então, quase que difícil, quase impossível que o Brasil não se classifique. A jornada já começa nesta semana, né, contra a Bolívia, dia 8 de setembro, nessa próxima sexta-feira. Mangueirão, Pará. Alô, Pará! Lotado, às 21h45, o Brasil entra em campo contra a Bolívia, faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Jogo contra a Colômbia, e na terça-feira da próxima semana enfrenta a seleção do Peru no dia 12 em Lima, lá em Lima, fuso horário, 23 horas, horário de Brasília. A galera vai dormir tarde acompanhando a seleção brasileira masculina. Lembrando que o Diniz, ele convocou o Alisson do Liverpool, Ederson do City, né? O Bento do Atlético Paranaense estava na lista, mas se machucou, e o Lucas Perry do Botafogo, justa convocação, já era pedida, né? Lucas Perry convocado para esta seleção. As laterais são Renan Lodge, Caio Henrique. O Caio Henrique está no Mônaco, o Lodge no Olympique de Marseille, o Danilo do Juventus e o Wanderson. O Wanderson, que foi lateral do Grêmio, está no Mônaco da França, né? Que é a
a França cedendo praticamente quase todos os laterais, né? Só o Danilo que joga na Itália. Restante tudo na França. Os zagueiros são Ibañez, que joga no Al-Ahly, Arábia Saudita, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, e o Nino, jogador do Fluminense, também está na lista. Os meio-campistas, André, do Fluminense, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do United, Joelinton, do Newcastle, Rafael Veiga, do Palmeiras. E os atacantes, Antony, do United, Manchester United, o Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Neymar, Al Hilal, ainda vai confirmar aí se vai ter Neymar mesmo. Vinícius Júnior foi desconvocado, no lugar dele veio o Rafinha, do Barcelona, e o Matheus Cunha, do Wolverhampton, né, tem a sua chance também, que não anda produzindo nada, mas convocado pelo Fernando Diniz. O que você achou da seleção brasileira? Cartas marcadas, nenhuma grande novidade? Né, você pode deixar nos seus comentários quem Fernando Diniz esqueceu que poderia trazer. Né, o Botafogo só tem o goleiro, né, só o Lucas Perry. Quem mais do Botafogo poderia estar nessa seleção? Você pode deixar aí sua sugestão para botar fogo, né? Botar fogo nessa lenha de seleção brasileira. E na Série D, Campeonato Brasileiro, poderíamos ter um acesso de um carioca, a Portuguesa do Rio de Janeiro, que vem chegando sempre aí. No ano passado bateu na trave, esse ano bateu mais uma vez na trave. A equipe da Portuguesa foi ao Sul, empatou com o Caxias, e no jogo da volta, em casa, né, uma vitória simples já resolveria o assunto. A Portuguesa passaria para a semifinal e, consequentemente, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Seria um passo importante para a Lusa Carioca, porém deu Caxias. Caxias venceu por 1-0 no jogo Luso Brasileiro, né, trazendo frustração aí de milhares de lusitanos. Fica para uma próxima jornada, próximo ano. A Portuguesa segue sua luta, segue o seu projeto. Lamentavelmente não deu este ano, mas tem mais ano que vem, tem mais Lusa no próximo ano. E pela Série C, o Brasileirão da Série C, nós temos representante, o Volta Redonda, que está lutando para se classificar no seu grupo. Né? Mais uma classificação para o rumo à Série B. A equipe do Voltaço está no grupo C, onde tem o Botafogo da Paraíba liderando com 3 pontos, Paysandu 1, Volta Redonda 1, e o Amazonas tem 0 pontos. No jogo desta rodada, o Volta Redonda foi ao Pará, né, enfrentar lá o Papão Tucuruzu, 1-1, jogo fora de casa, 1-1, resultado importante. Né? No outro jogo da rodada, o Botafogo da Paraíba venceu o Amazonas por 2-1. Né? Então, na próxima rodada, no dia 9 de setembro, né, no sábado, na Arena da Amazônia, o Amazonas enfrenta o Paysandu e o Volta Redonda recebe o Botafogo da Paraíba. Uma vitória do Volta Redonda vai ajudar muito, vai colocar a equipe na liderança do Grupo C. Debate RBC Esporte, eu sou Erasmo Romão, que toda segunda-feira estou aqui trabalhando para trazer as informações. Eu e meus amigos que já participaram, sempre haverá um convidado para nos ajudar a entender melhor a dinâmica dos campeonatos brasileiros, Sul-Americana, Libertadores. Onde tiver brasileiro, estaremos falando, comentando, trazendo para você. Não esquecendo de você deixar seu like, se inscrever no nosso canal, no nosso YouTube, compartilhar, isso ajuda muita gente, deixar sua mensagem ali nas nossas postagens, isso vai ajudar muito o nosso canal. Também, se você puder ajudar a RBC, né, a dar passos mais largos, a cumprir o seu projeto através do Pix aí na tela, isso ajuda muito a gente, isso é importante para a gente. Então, você pode também deixar qualquer valor, né, vai ajudar a gente a cumprir o nosso propósito da RBC. Segunda-feira a gente volta com mais informações do Brasileirão e outros dos times brasileiros e cariocas no nosso canal. Erasmo Romão para RBC Debate Esportes. Um grande abraço, galera!